Foi sem querer. Eu não tive a intenção. Todo mundo se engana. Você tem que compreender. Eu não fiz com vontade. Foi algo que não foi intencional. Eu não sabia, ninguém me avisou. Como é que você se sente quando alguém faz algo mal para você? Uma maldade. E depois chega com aquela frase muito clássica. Você que tem que entender, foi sem querer. Como é que você se sente? É tão interessante que a Bíblia, ela nos mostra tudo isso. Deus nos conhece, nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor, nós temos liberdade e o pecado se tornou uma realidade em nossas vidas. E agora eu quero te convidar. Vamos ler todo o capítulo 4 do livro do Levítico. E em Levítico nós aprendemos que você pode pecar por ignorância. E quando você peca por ignorância, isso não lhe isenta das consequências quando você é alertado ou quando você toma consciência que pecou. Lembrando que todo pecado é contra Deus. Você pode fazer uma ação contra uma pessoa, mas o pecado sempre será contra Deus. Quando você faz uma ação para uma pessoa, você tem que se arrepender do seu pecado, pedir perdão ao Senhor e pedir perdão à pessoa que você machucou, à pessoa que você magoou, à pessoa que você feriu. No capítulo 4 do livro de Levítico, o que nós encontramos ali é justamente Deus definindo como serão as consequências daqueles que pecam por ignorância. Ou como o texto na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz, sem querer. E aí então, quando a gente lê capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, o Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que sem querer quebrasse a lei de Deus. Ou seja, Deus diz, quebrou a lei, tomou consciência, precisa de arrependimento. E o mais interessante é que a gente observa nesse capítulo uma hierarquia das consequências. O sacerdote, o povo, os líderes em geral, líderes civis, e aí a pessoa comum. Demonstrando uma preocupação que Deus tem com o indivíduo, com a pessoa. Agora, a graduação, ela será de acordo com a posição que você se encontra. O líder religioso, o sacerdote no tempo de Jesus, os pastores, os influencers dos nossos dias, o professor da escola bíblica, tem um peso maior nas consequências. Sabe por quê? Porque esses têm a obrigação não só de conhecer a palavra de Deus, mas de orientar as pessoas no caminho do conhecimento, da santidade, de uma vida pura diante do Senhor. O erro de quem lidera confunde, fere, contamina a muitas pessoas. Quanto maior a influência, maior a responsabilidade diante de Deus. Quando a gente pensa no povo, aí o povo estão aqueles que muitas vezes dentro de uma congregação, porque o povo aqui é tratado como o povo de Deus. E o povo de Deus hoje é a igreja do Senhor. O povo de Deus hoje é a congregação que você faz parte. Nós somos o povo de Deus hoje. Quando o povo entra na cultura do não tem nada a ver. Isso é normal. Ou quando o povo de Deus entra numa cultura de aceitar os padrões pecaminosos do mundo que nos cerca, e esse erro vira algo normal, é necessário arrependimento, é necessário perdão diante do Senhor, é necessário questionar as nossas atitudes e as nossas ações diante do Deus eterno. Deus quer uma adoração santa, um culto consagrado no seu altar. E aí depois trata-se dos líderes. Líderes são aqueles que ocupam alguma posição de autoridade. E se você tem uma posição de autoridade, cometeu uma injustiça, cometeu um erro por engano, você tem que fazer o quê? Corrigir. Se houve o aviso, está errado, então vamos corrigir de maneira imediata. E Deus trata também o pecado da pessoa comum.
Lá nos versículos 27 a 29 diz assim: se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis, Deus se importa com cada indivíduo. Quando Deus vai selecionando nesse capítulo cada categoria, os sacerdotes, liderança religiosa, o povo, povo de Deus, congregação do Senhor, a igreja dos nossos dias, os líderes que exercem autoridade, os governantes, você que exerce autoridade no âmbito da sua família, nós precisamos observar qual tem sido o nosso posicionamento. A pessoa comum, como eu e você também, como indivíduos, como pessoas, Deus se importa com cada um de nós. Quando somos alertados do nosso pecado, Deus espera arrependimento sincero e não indiferença. Não venha com não tem nada a ver. Pelo contrário, eu quero dizer: Senhor, obrigado pelo seu perdão, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia que me alcançou. O pecado, ele pode ser ignorado por nós, mas ele nunca está invisível para Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: há perdão quando há reconhecimento e arrependimento. Então, faça uma avaliação, uma autoavaliação da sua vida e decida, nesse dia, fazer com que esse dia seja um dia de busca do perdão do Senhor. Deus abençoe o seu dia.